viver novamente. A cultura ela é motor, né? Então, ela passa a viabilizar uma dinamização econômica daquele espaço. Então, esse é o meu assunto que eu tenho tratado mais diretamente nos últimos tempos. Bom, voltando para a música, o que aconteceu? Naquele quadrinho que eu mostrei da nossa evolução, nós entramos em todos os setores da economia criativa em 2009, e, naquele momento, a gente resolveu, então, fazer o quê? Estudar, né, o mundo da música. E esse estudo gerou um artigo que nós publicamos. Quem tiver interesse, eu nem sei se eu recomendo muito, porque, relendo esse artigo hoje, a pesquisa foi feita em 2009, o artigo foi publicado em 2010, são só 6 anos atrás, mas parece dinossauro, de tão antigo. O assunto que a gente tratava lá era novidade na época, hoje está... Graças a Deus, acho que nada que a gente fala lá estava errado, né? Pelo menos isso. As tendências que a gente apontou ali para o que vinha acontecendo e para o que iria acontecer. Acho que a gente não errou muito, não, mas não tem novidade nenhuma. O que está escrito lá é absolutamente de conhecimento geral de todos hoje em dia, mas foi um exercício muito interessante. Fazer isso, nós entrevistamos muita gente para fazer e para tentar identificar como o BNDES poderia fazer algum tipo de diferença com seus recursos no mundo da música. E aí foi interessante porque a gente encontrou o termo, e foi o título que a gente deu ao artigo, metamorfose. A gente chamou de música em metamorfose, e a metamorfose ela se diferencia de uma transformação, de uma simples evolução, né? Qual a diferença da metamorfose por uma mudança? A metamorfose ela é abrupta, né? E foi isso que aconteceu na música, de uma forma muito rápida, talvez nos 10 primeiros anos do século XXI. Né? A música era uma coisa até o final do século, em pouco mais de 10 anos ela virou outra, pensando do ponto de vista industrial, completamente diferente. E esse slide aqui é uma brincadeira que eu fiz para por que a gente chamou de música em metamorfose, falando das várias naturezas da palavra metamorfose. Aí vocês vão pensando na música e vendo como todas elas têm a ver. A metamorfose, lá na etimologia dela, vem do grego metamorphosis, que é transformação, né? Na zoologia, olha que interessante, uma clara diferença entre os diferentes estados pelos quais se passa o desenvolvimento de um animal. Aí eu pensei logo na lagarta que vira borboleta, assim, sem dar aviso para ninguém. Era uma lagarta, vira borboleta sem dar aviso para ninguém. No dicionário, é uma mudança de forma, olha que interessante como tem a ver com a transformação que a música passou. O que o dicionário fala que é metamorfose. Mudança de forma ou da estrutura de algo a nível físico ou moral. Essa é o que se chama metamorfose. Eu não podia deixar de falar, né? O Kafka vira uma barata, eu não sei se o mercado da música está... O Gregor Samsa, não sei se acorda, né, e vira uma barata do dia para a noite. Todo mundo já sentiu isso alguma vez, né, na vida. E a metamorfose, nesse caso, desesperadora pelo qual se passa, é quase uma autodestruição moral que o Kafka relata lá. E não tem como falar, né, o Raul Seixas, metamorfose para ele, ambulante, vai dizer aquilo tudo que disse antes. Então, o mercado da música, dá para entender, olhar ele, em cada uma dessas definições, é a transformação tão abrupta que ele passou no decorrer dos últimos 10 anos. E a gente resolveu, a nossa estrutura BNDES, se meter nesse mercado justamente nesse momento. Então, tem sido muito difícil e a gente, basicamente, acompanha o segmento e não conseguiu ter uma atuação marcante, como a gente conseguiu ter no editorial ou no audiovisual, talvez por causa disso tudo aí. E aí, os dados que também são incríveis, não sei se vocês têm essa noção, mas eles ilustram e comprovam esse mundo louco que a gente passou a viver. Né? A música era disco, né? A indústria da música era a indústria do disco, o sonho de todo músico era arrumar uma gravadora, e isso vai se esfumaçando em pouquíssimo tempo. Né? Em 2009, quando a gente fez a pesquisa, a venda de CDs, que era de 700 milhões, passou para 200 milhões. O dado mais atualizado é de 140 milhões. Só que esses valores são nominais. Né? Se a gente descontar a inflação, o esfarelamento é ainda muito maior, porque de 700 milhões em 2002, talvez fosse o dobro disso, aí, colocando em valores reais. Então, a venda de CDs, como todo mundo sabe, CD passou a ser cartão de visita e não mais um business. Por outro lado, tem dados que chamam a atenção também. Se a gente abrir o faturamento total da indústria fonográfica brasileira em 2015,
Somando os CDs com DVDs, né, porque DVD também é um mercado da música, DVDs musicais, 200 milhões. O digital superou, talvez, acho que pela primeira vez em 2015, olha como a gente é lento, pela primeira vez em 2015, o faturamento digital superou o faturamento físico na indústria brasileira, e aí o total foi de 519 milhões. Pelo menos comparando com os 215 de 2009, já é uma evolução, né? Porque lá em 2009 não tinha digital nenhum. Então, se a gente vê uma redução do tamanho da indústria fonográfica, os dados mostram claramente uma estabilização no novo modelo, que talvez não seja tão poderoso e tão grande como era o anterior. Mas existe talvez a transformação, a metamorfose tenha se encerrado e agora estejamos num novo ciclo até uma próxima metamorfose. Os dados mundiais também apontam isso, também são impressionantes, né? A venda de CDs no mundo, em 2005, representavam 21 bilhões de dólares. Em 2009, despencou para 12. Em 2015, a venda de CDs foi de 7. E nos Estados Unidos, eu acho mais interessante isso. O faturamento deles era de 7 em 2015, passou para 4 em 2009. Em 2015, aí esse dado último me chama mais atenção, né? Em 2015, o faturamento da indústria de música americana já atingiu o mesmo valor que ela tinha em 2005. Obviamente, com o digital sendo muito superior à venda física. Tem algumas curiosidades sobre esses dados americanos, que os americanos têm uma indústria muito, muito ativa, então eles indicam algo para o que a gente vai vivenciar daqui a algum tempo. Desses 5 bilhões de venda em 2015 nos Estados Unidos, pela primeira vez, o streaming superou o download. Todo mundo já pensa em streaming o tempo inteiro, mas o download ainda é muito poderoso, né? Principalmente o download de singles. Talvez por causa da entrada da Apple no mundo do streaming isso tenha mudado, mas, ainda assim, o download é muito significativo, não está morrendo, não. Se vende muito download, principalmente download de singles. Então, o que eu apontei assim, como curiosidade desses dados todos? Mostra-se uma paulatina recuperação, ainda não em níveis equivalentes ao que se via no início do século, ou principalmente no século passado. A passagem do século foi o auge da nossa indústria fonográfica, tanto no Brasil quanto no mundo, porque, inclusive, teve a troca dos CDs, né? A entrada dos CDs. Né? Quando se muda de vinil para CD, a indústria, todo mundo que resolve dar uma desperta, né? E vai, vou renovar a minha coleção, vou desistir dos vinis e trocar tudo por CD. O CD não durou quase nada. E hoje a gente vê uma paulatina recuperação com uma certa constância na venda de música nesse mercado do streaming e download, claramente com uma vantagem para o streaming, mas ainda com uma presença forte dos downloads. E nos Estados Unidos, teve outro dado que me chamou a atenção, foi esse, né? O vinil já representa 20% das vendas físicas nos Estados Unidos. Eu vi aqui, achei muito gostoso ver aqui o stand da SLAP, poder manipular. Eu fiquei lá brincando de tirar os vinis e ver os encartes ali, né? Eu não tenho mais. A SLAP está vendendo vinil, e outras também, ainda num preço... virou um produto premium, outro posicionamento completamente diferente. O vinil virou um produto de colecionador, um produto premium, mas talvez num mundo em que música é serviço, música é conta d'água, como falaram na mesa ontem, né? A música a gente vai pagar por mês, como paga a água, ou como não paga a água, né? Porque a água é isso. Isso a gente colocou no nosso artigo de 2010. A música como um serviço, você paga por ela, talvez quase todos nós aqui a gente pague o Spotify ou o Deezer, mas a gente nem sempre paga, né? Então a gente pode assistir assim como a gente bebe água num bebedouro sem pagar, a gente assiste um download, a gente assiste algo no YouTube, alguém está pagando, mas não é exatamente a gente. Esse é um modelo preponderante do faturamento da música, da forma de se remunerar a música. Mas ainda existe um espaço para as coleções, tem muita gente que ainda gosta de colecionar, e chama atenção, né? Vinil já representa 20% do faturamento físico da indústria americana, e numa curva ascendente impressionante, né? Aumentou, sei lá, em 2015, com relação a 2014, aumentou 70%, uma coisa assim, a venda de vinis.
E aí a gente apontou na música algumas tendências irreversíveis, quase que elas continuam, já falei de várias delas, né? Se fala em crise da música, mas o aumento do consumo da música, sem falar em remuneração, ele é impressionante. Eu ando sempre com fone no meu bolso, né? É impressionante. A gente ouve música o tempo inteiro e muito mais do que antes. Todo mundo que gosta de música ouve mais música do que ouvia na época das grandes gravadoras. O mercado é muito mais digital, com tendência a crescimento do streaming e queda dos downloads. As gravadoras em completo reposicionamento. Ontem, o executivo da SLAP falando aqui, a tentativa de absorver, né, a gestão de carreira, a famosa gestão 360. Então, a gravadora passa a assumir um certo papel de um produtor, de um empresário, não só de um gestor daquele produto disco, que passou a ter um outro viés, um cartão de visita, muito mais do que o produto em si a ser remunerado. A tendência às apresentações ao vivo, e antigamente assim, se pensava em apresentações, os grandes eventos, os grandes shows. Hoje em dia, cada vez mais você vê apresentações ao vivo em pequenos espaços que se remuneram, e essa questão fala com a seguinte, né, que são os mercados de nicho. Isso eu acho uma coisa fantástica do mundo da música, né? Me dá a impressão de que os grandes popstars têm um mercado, eles são cada vez menos, e eles têm um mercado específico, mas talvez, não sei quem vai conseguir contabilizar isso, mas os milhões de artistas de nicho que existem mundo afora e que se viabilizam de uma certa forma financeiramente, né? Cada vez você pode conhecer um novo músico, um novo artista que tem o seu público, que sabe todas as suas músicas, que vai a todos os seus shows, e só aquelas 2, 3 mil pessoas o conhecem. É impressionante isso. Em cada lugar aqui, artista você conhece, você pode gostar, mas tem a chance de você nunca, jamais ouvir uma música dele o resto da vida, se alguém não te apresentar aquele artista, porque ele é de nicho, ele é articulado com um certo grupo aí, social, econômico, às vezes regional. Eu dei alguns exemplos aqui, por exemplo, lá no Rio, a Lapa, quem conhece o Rio de Janeiro, a Lapa foi uma fomentadora desse mundo do samba tradicional. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de música e acompanhei isso renascendo, né? Tem uma artista uma curiosidade, uma artista que eu conheci, uma amiga minha. Ela é uma virtuosa do bandolim, chama Nilce Carvalho. Quando ela tinha 7 anos de idade, ela tocava todos os instrumentos muito bem. Ela foi para o Japão tocar em churrascaria. Naturalmente, levou a família toda e se viabilizava economicamente assim. Tocava na cabeça, o bandolim, virava uma atração para os japoneses na churrascaria brasileira no Japão. Passou lá até seus 20 e poucos anos tocando churrascaria. Quando surgiu a Lapa, ela voltou para cá e vive aqui na Lapa. Não vou falar muito bem, ninguém está ficando milionário com isso, mas o mercado de nicho viabiliza a existência de música, de estilos musicais e a sobrevivência de artistas dessa forma, sendo possível que eles nunca sejam conhecidos de um grande público. E outro exemplo também muito impressionante é o Tecnobrega, questões estéticas à parte, mas o Tecnobrega do Pará é um case impressionante. Aquilo movimenta milhões e milhões de reais, com apresentações monumentais, com uma estrutura. Só vendem CD no camelô para promover os shows. A tal das aparelhagens deles, que são equipamentos impressionantes, shows com milhares de pessoas. E talvez aquilo não saia muito daquela região ali, mas gira muito dinheiro lá. E não passa no Fantástico, né? Essa é a diferença do mundo moderno da música. E aí, talvez, para a gente terminar aqui, é uma grande dúvida que a gente tem, o que nossa instituição, que lida com a economia da cultura, pode fazer nesse mundo diferente da música. Uma delas é patrocinar um evento como esse. A gente entende que isso é importante. Esse evento faz as pessoas pensarem, faz as pessoas entrarem em contato, faz o negócio fluir de alguma forma. Mas o que a gente tem sempre pensado e continua aberto a isso é financiar novos modelos de negócio, num segmento que se reestrutura. Sempre tentar estimular a profissionalização e a lógica de mercado é algo fundamental para a gente. Isso que eu já falei também, valorizar a produção e a circulação da música brasileira e a circulação internacional. Para escrever aquele artigo que eu mencionei em 2009, 2010, uma das pessoas que eu entrevistei foi o André Midani, que é um deus assim, do mundo fonográfico, né? Foi o grande produtor musical na década de 70 e 80, executivo da Warner, da EMI. E ele falou para mim assim, olha,
esquece tudo, pensa na música como exportação, esse é o nosso caminho. A nossa música brasileira ela é muito diferenciada com relação ao que tem no mundo, tem muita música boa no mundo, mas a brasileira poderia ter muito mais apelo internacional. Então, a gente sempre, ouvindo os conselhos do mestre, pensa nisso. E, apoiar os espetáculos ao vivo na medida do possível. A grande dificuldade nossa é como financiar, já que a nossa estrutura, estava conversando com o Juliano antes, a nossa estrutura de banco ela é muito pesada, muito difícil, e às vezes é complicado, quando chegam pequenas empresas, pequenas startups, a gente conseguir financiar, passar por todos os crivos de um banco, de uma área de crédito, capacidade de pagamento, aquela coisa toda, num mundo em que é difícil se demonstrar, né, que essa empresa tem capacidade de pagar aquele crédito. E uma interrogação grande aí, porque, na verdade, a gente está muito aberto a pensar de que forma poderíamos fazer a diferença, né? Eu gosto de terminar com essa imagem, porque essa imagem eu acho legal, lá da RCA Victor, no início, eu acho legal o cachorro ali tentando entender o que está saindo dessa... Né? Tem uma curiosidade, né, que eu acho muito interessante, eu acho que é um pouco isso representa assim como a gente olha para o mundo da música hoje. Ninguém sabe muito bem como é que ele vai se estabelecer, aonde que ele vai, para onde que ele vai, aonde que ele vai chegar. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente está aberto aí para conversar. O meu contato por e-mail está aqui. Quem quiser me contactar, estou à disposição também. Muito obrigado, tá? Quero convidar a Alan Leite para subir aqui, para bater mais um papo com a gente. Obrigado, Marcelo. Eu vou descer. Não, você fica aqui. Não, vou descer para assistir o que ele fala, depois eu... Alan Leite, Startup Farm. Alan, queria que você contasse um pouquinho dentro desse contexto, né, de investimento privado em economia criativa de modo mais abrangente, que acho que foi um pouco a abordagem do Marcelo, e depois tentando entrar um pouco na música, e acho talvez o mais relevante do seu ponto de vista, da tua experiência, do ponto de vista muito do empreendedor e do teu relacionamento direto e cotidiano com quem está empreendendo. Bem, boa tarde, pessoal. Apenas para contextualizar aqui, para calibrar o quão fundo eu vou, quem conhece aqui desse ecossistema de startups, mercado de investimento, aceleradoras, etc.? Tá. Que bom, olha, tá vendo? Rapidamente, falando o que a gente faz para vocês entenderem qual que é a pecinha Startup Farm no todo. Nós somos uma aceleradora de negócios digitais e não importa o modelo, o mercado, o tipo de tecnologia utilizada. O que a gente busca são negócios que estão nascendo que utiliza a tecnologia da informação como plataforma para fazer algo que mude algum mercado relevante. Então, independente do mercado. Então, já aceleramos na mesma turma startups de agrobusiness e de moda, de drone e de música. Então, isso, resumindo a ópera inteira, é isso que a gente faz. Quando se trata de funding para startups, e eu vou tentar sempre usar como exemplo startups relacionadas ao mercado de música e cultura, não tem muita distinção, de certa forma. A gente tem, muitas vezes, o mesmo bolso que vai para a startup de mobilidade, vai para a startup também que voltada para o mercado cultural, mercado musical. A gente acelerou várias startups com esse perfil. A mais recente que a gente acelerou é a Mocation, ela vai estar participando amanhã, inclusive, de um painel aqui de startups. O que eles fazem é ser uma espécie de jukebox virtual, onde você chega num ambiente público, pode ser um restaurante, pode ser um bar, pode ser, enfim, uma festa, e você ajuda a desenhar, a construir ali a playlist do ambiente. E com isso vocês conseguem trazer inteligência de perfil de música. Então vamos supor que você chegue num lugar completamente desconhecido, você quer saber qual bar da cidade tem um perfil musical mais próximo do seu. Então você consegue fazer umas coisas muito interessantes a partir dessa plataforma. E a Mocation disputa mesmo o fundo que disputa qualquer outra startup. E quando se trata desse mercado de venture capital no Brasil, a gente hoje concentra 64% do mercado latino-americano. O mercado está extremamente aquecido, indo aí na contramão do momento ruim que a gente passa como um todo no nosso país. A gente tem diversos fundos
levantando capital, ou seja, o fundo indo até o cara que tem grana, pedindo dinheiro para fazer investimento nas startups. Eu te falo que nos últimos 2 meses a gente viu vários fundos relevantes vindo de fora para operar no Brasil, como o Baidu, que veio com, se não me engano, 90 milhões de dólares. Tem um outro fundo que é um dos 10 principais fundos do mundo, o israelense, o Jerusalém Venture Partners, se não me engano, JVP, que está vindo operar no Brasil também no próximo ano. Então, tipo assim, a gente vê que, em contramão de tudo que está acontecendo, a gente tem o humor desse investidor para o mercado de risco, que quando a gente trata de startup é um negócio de altíssimo risco. Então, assim, você pega tudo que tem risco de investimento, sei lá, poupança, montar um negócio, comprar um apartamento, comprar as vaquinhas, botar no pasto, investir num músico, pega toda a escala de investimento que você pode fazer e risco. Quando você chega em startup, principalmente no early stage, é quando o negócio ali é tipo risco total. A possibilidade de morte de um negócio, e quanto mais novo ele é, mais fácil ele morre, é muito grande nesse estágio.